Fala, galera! Acabamos de assistir aqui Love on the Top, acertou quem disse aí. Canta muito, Cleo Higgins. E trouxe por dois motivos. Primeiro, porque é uma música que fala... Eita, entrou outra aqui, pera aí. Foi mal. Primeiro é uma música que fala... Acabou de começar, para quem perguntou. É uma música que fala especificamente na busca do amor, na busca da conquista, e acho que cai bem para nossa conversa de hoje aqui. Segundo, que me parece... Fala, Juanito! DJ, né? Pode deixar. Segundo, que me parece o seguinte... Eu tô meio viciado nesse negócio de The Voice, e... toda vez que... Já vou falar sobre bibliografia, segura a onda aí. Toda vez que eu vejo essas cadeirinhas virando, ainda mais no The Voice, que são 4 cadeiras, eu me lembro da prova, do concurso propriamente dito, né? A primeira cadeira, a primeira fase, específica, a segunda cadeira, terceira cadeira, prova oral, e aí, né, como apareceu ali o Will I Am, partindo para o abraço, você vai para a prova de títulos e a de português só para classificação. E aí, como no final ali, Jessie J e Cleo Higgins dão aquele tapinha só para comemorar e curtir a nomeação. Então trouxe essa música pra gente animar. A minha ideia hoje é a gente conversar rapidamente, meia horinha, e aí para quem perguntou, o Juan entra na sequência, devido à distância regulamentar, mas ele entra na sequência para falar sobre direito empresarial. A minha missão hoje, eu dividi em duas partes. O primeiro, aquela conversa introdutória para a gente falar sobre dicas, sobre posicionamentos gerais, e a segunda fase da transmissão para falar sobre o nosso tema de hoje, investigação criminal judicial supervisionada. Estou vendo aqui Angélica Glioche, professor Fabrício Bastos, Juan Vasques, galera que arrebenta, meus ídolos, professor Paulo Machado, meu ídolo maior, garbo e elegância em pessoa, 10 em ética, né? Aline Gama, poxa, fico muito feliz com o pessoal participando aí. Galera, o negócio é o seguinte, primeiro vamos para as dicas. Na última live que a professora Angélica fez, né, ela falou um negócio que eu costumo repetir em sala de aula para o pessoal da graduação, o pessoal da pós-graduação, que é referente à questão da bibliografia, né? Já conversei com isso na primeira transmissão com vocês, mas torno a repetir e vou mostrar um slide que eu uso em sala de aula no primeiro dia de aula para ilustrar o que a Angélica falou e o que eu costumo recomendar. A questão do livro que você vai utilizar é uma questão muito pessoal, né? Você vai buscar uma leitura que você se sinta à vontade. Então, na verdade, eu costumo exibir esse slide aqui no primeiro dia de aula. Não sei se vocês conseguem ver por causa da luminosidade, mas são 8 capas diferentes de livros de processo penal, né? Tem o Rogério Sanches, tem o Távora, o Auri, Nutti, o Badaró aqui embaixo, o Madeira, o Pacelli e o Rangel. Vocês vão perguntar, tem o Sérgio Rebouças, tem uma porrada de outros livros, todos livros muito bons. O que eu sempre pergunto, Fábio Miguel me ama, Jesus, fala Júlia, tudo bem? Júlia é a maior santa que eu conheço, porque atura o Fábio Miguel, mas paciência, né? Eu também aturo meu brother, meu irmão, gosto muito dele. Vamos lá. A questão do livro, vocês seguem aquela máxima, né? A princípio, via de regra, quando namoram, quando casam, quando noivam, etc., ninguém escolhe o parceiro de vocês, né? Quem faz essa escolha são vocês próprios. O livro passa pela mesmíssima coisa. O que a Angélica fala, e eu concordo em gênero, número e grau, é o seguinte: tira um tempinho, passa na livraria, senta, dá uma folhada e vai ver o que você acha de cada um dos livros, né? Tem formas de exposição, tabela, a própria redação, que é como é feita, pode te atrair ou te afastar. Então não adianta eu falar leia tal livro, porque não vai funcionar. O que importa,
né? A Angélica está falando aqui, namora e depois casa com um deles. Exatamente. O que importa é você simpatizar e ter uma facilidade de contato. Não adianta partir para aquele cara com uma linguagem muito rebuscada ou com uma linguagem muito simplória se você não está adaptado. Eu vou dar só um exemplo, né? Obviamente, hoje em dia eu tenho preferência pelos livros mais profundos. Gosto de ler, né, no trabalho, no dia a dia, por exemplo, o Rogério Sanches, quando eu vou trabalhar com a parte de penal comum, etc. Mas, por exemplo, quando eu era da graduação, por conta da minha formação, a imposição lá do meu pai na forma de escrita, etc., né, eu li um livro que hoje está sendo reeditado, que é do Fernando de Almeida Pedroso, que é um promotor de São Paulo, cuja redação é extremamente complicada, né? Então eu lia, na verdade, para aprender direito penal, porque ele sabe muito direito penal, e em paralelo para aprender português. Eu lia com um dicionário do lado para aprender palavras novas, para saber como redigir, etc. Obviamente, vocês que estão nessa fase de concurso, não recomendo isso porque vai ser uma desaceleração do seu ritmo de estudo. De qualquer forma, né, eu reitero a sugestão. O que importa para vocês é algo com que vocês se identifiquem, algo com que vocês consigam se adaptar, né? Então, sugiro isso. Passem na livraria, deem uma olhada lá e peguem aquilo que achar melhor. A sugestão que eu costumo dar sempre em relação a forma de estudo, né, e já vi que perguntaram isso aí em mais de uma oportunidade, eu concordo que você tem que ter um livro guia, né, um livro fiel, um livro que você vai ter a história para contar e, se possível, completar com algum caderno de cursinho, com alguma instrução dada que vai te dar a pluralidade de posições, né? Então, se você se deparar com uma questão, você vai ter uma história base para poder seguir e, posteriormente, vai poder trabalhar com as questões dadas pelo caderno como se você tivesse lido uma quantidade enorme de informação. Vamos lá. Trintar no MP está dizendo o seguinte: minha dificuldade com os livros de processo penal é que, em geral, são muito extensos. A sinopse da Juspodium pode ser suficiente se lida inteira? Cara, vamos lá. Vai perguntar, Décio, nunca leu sinopse, resumo, etc. Li direto, lia muito, mas a gente lê sinopse em situação de desespero, né? Não tem tempo, precisa fixar algum conceito, etc. Está nas vésperas da prova, não dá tempo de ler. O ideal é que você se force a estudar através do livro completo, né? Porque assim você consegue ter acesso a uma informação mais profunda, de melhor qualidade, né? O resumo ele serve para o desespero. E eu falei na transmissão passada, não sei se você assistiu, especificamente quem perguntou sobre a questão de resumos e livros, né? O Sandro aqui no Periscope está falando, sinopse é bom para revisão. Exatamente, você já tem o conceito fixado e vai só rebater, só revisitar, né? É uma muleta, na verdade, é para o desespero. O ideal é você trabalhar com a matéria mais completa. E aí estão perguntando aqui, Badaró, Nestor Távora, Sérgio Rebouça, etc. Eu reitero a informação que eu já falei. Qualquer livro que vocês escolham é bom. Perguntaram do Polastra, excelente, pode seguir. O importante é que vocês tenham uma informação base. Se vocês repararam, por exemplo, ontem na transmissão do professor Juan, ele leu o edital para vocês e mostrou que vários temas se repetem ao longo dos pontos. Isso é muito importante para quem vai fazer a prova por vários motivos. Primeiro, você precisa saber o desafio que você está enfrentando. Segundo, algumas questões, a resposta está expressamente no ponto que é sorteado. Então, por exemplo, não sei se alguém todos se depararam com essa situação, antes de começar a prova, a comissão, a banca, né, ela passa nas salas e geralmente retira 3 candidatos para acompanharem o sorteio do ponto. O sorteio do ponto ele vai orientar a formulação das questões. E o Juan explicou isso ontem, né? A nossa prova do MP especificamente é quase uma maratona, né? Ela começa muito cedo e a prova é elaborada na hora, né? Há o sorteio e na presença de 3, não na identidade, né? Mas sob a supervisão de 3 candidatos, as provas são elaboradas e rodadas, posteriormente distribuídas Pelo contrário, só fazer um parênteses aqui,
Fati, não consegui ler o nome, falando Madeira, Auri e Badaró são furadas para MP. Discordo completamente. Né? Algumas posições do Auri são bastante exageradas para o MP. Mas, em contrapartida, o Badaró é uma excelente doutrina, Madeira é uma excelente doutrina. É o que eu estou tentando explicar. Vale a pena você ter uma leitura básica e eu vou explicar o motivo exatamente agora. Então, o ponto, ele vai orientar a formulação da prova. Às vezes, a solução da questão está em saber qual o ponto e o tipo de abordagem que o examinador espera. Você sabendo o ponto, você sabe quais são os temas que têm que ser abordados na questão. Né? Então, vale a pena acompanhar. Terceiro item, né? Se o examinador está vinculado ao ponto que é sorteado, você pode, de antemão, fazer uma espécie de uma... Não vou chamar de cola, que fica feio, mas um texto padrão que você pode utilizar em várias situações. Eu vou explicar isso. Né? Por exemplo, se a gente pegar a parte de processo penal, né? Vocês vão ver que investigação... Fala, galera! Acabamos de assistir aqui Love on the Top, acertou quem disse aí. Canta muito, Cleo Higgins. E trouxe por dois motivos. Primeiro, porque é a música que fala... Eita, entrou outra aqui, pera aí. Foi mal. Primeiro é uma música que fala... acabou de começar, para quem perguntou. É uma música que fala especificamente na busca do amor, na busca da conquista, e acho que cai bem para nossa conversa de hoje aqui. Segundo, que me parece... Fala, Juanito! DJ, né? Pode deixar. Segundo, que me parece o seguinte... Eu tô meio viciado nesse negócio de The Voice... E toda vez que... Já vou falar sobre bibliografia, segura a onda aí. Toda vez que eu vejo essas cadeirinhas virando, ainda mais no The Voice, que são 4 cadeiras, eu me lembro da prova, do concurso propriamente dito, né? A primeira cadeira, a primeira fase,
específica, segunda cadeira, terceira cadeira, prova oral, e aí, né, como apareceu ali o Will I Am, partindo para o abraço, você vai para a prova de títulos e a de português só para classificação. E aí, como no final ali, Jess J e Cleo Higgins dão aquele tapinha só para comemorar e curtir a nomeação. Então trouxe essa música pra gente animar. A minha ideia hoje é a gente conversar rapidamente, meia horinha, e aí para quem perguntou, o Juan entra na sequência, devido à distância regulamentar, mas ele entra na sequência para falar sobre direito empresarial. A minha missão hoje eu dividi em duas partes. O primeiro, aquela conversa introdutória para a gente falar sobre dicas, sobre posicionamentos gerais, e a segunda fase da transmissão para falar sobre o nosso tema de hoje, investigação criminal judicial supervisionada. Estou vendo aqui Angélica Glioche, professor Fabrício Bastos, Juan Vasques, galera que arrebenta, meus ídolos, professor Paulo Machado, meu ídolo maior, garbo e elegância em pessoa, 10 em ética, né? Aline Gama, poxa, fico muito feliz com o pessoal participando aí. Galera, o negócio é o seguinte, primeiro vamos para as dicas. Na última live que a professora Angélica fez, né, ela falou um negócio que eu costumo repetir em sala de aula para o pessoal da graduação, pessoal da pós-graduação, que é referente à questão da bibliografia. Né? Já conversei com isso na primeira transmissão com vocês, mas torno a repetir e vou mostrar um slide que eu uso em sala de aula no primeiro dia de aula para ilustrar o que a Angélica falou e o que eu costumo recomendar. A questão do livro que você vai utilizar é uma questão muito pessoal, né? Você vai buscar uma leitura que você se sinta à vontade. Então, na verdade, eu costumo exibir esse slide aqui no primeiro dia de aula. Né? Não sei se vocês conseguem ver por causa da luminosidade, mas são 8 capas diferentes de livros de processo penal. Né? Tem o Rogério Sanches, tem o Távora, o Auri, Nutti, o Badaró aqui embaixo, o Madeira, o Pacelli e o Rangel. Vocês vão perguntar, tem o Sérgio Rebouças, tem uma porrada de outros livros, todos livros muito bons. O que eu sempre pergunto, Fábio Miguel me ama, Jesus, fala Júlia, tudo bem? Júlia é a maior santa que eu conheço, porque atura o Fábio Miguel, mas paciência, né? Eu também aturo, meu brother, meu irmão, gosto muito dele. Vamos lá. A questão do livro, vocês seguem aquela máxima, né? A princípio, via de regra, quando namoram, quando casam, quando noivam, etc., ninguém escolhe o parceiro de vocês. Né? Quem faz essa escolha são vocês próprios. O livro passa pela mesmíssima coisa. O que a Angélica fala, e eu concordo em gênero, número e grau, é o seguinte: tira um tempinho, passa na livraria, senta, dá uma folhada e vai ver o que você acha de cada um dos livros. Né? Tem formas de exposição, tabela, a própria redação, que é como é feita, pode te atrair ou te afastar. Então não adianta eu falar leia tal livro, porque não vai funcionar. O que importa, né, a Angélica está falando aqui, namora e depois casa com um deles. Exatamente. O que importa é você simpatizar e ter uma facilidade de contato. Não adianta partir para aquele cara com uma linguagem muito rebuscada ou com uma linguagem muito simplória se você não está adaptado. Eu vou dar só um exemplo, né? Obviamente, hoje em dia eu tenho preferência pelos livros mais profundos. Gosto de ler, né, no trabalho, no dia a dia, por exemplo, o Rogério Sanches, quando eu vou trabalhar com a parte de penal comum, etc. Mas, por exemplo, quando eu era da graduação, por conta da minha formação, a imposição lá do meu pai na forma de escrita, etc., né, eu li um livro que hoje está sendo reeditado, que é do Fernando de Almeida Pedroso, que é um promotor de São Paulo, cuja redação é extremamente complicada. Né? Então eu lia, na verdade, para aprender direito penal, porque ele sabe muito direito penal, e em paralelo para aprender português. Eu lia com um dicionário do lado para aprender palavras novas, para saber como redigir, etc. Obviamente, vocês que estão nessa fase de concurso, não recomendo isso porque vai ser uma desaceleração do seu ritmo de estudo. De qualquer forma, né, eu reitero a sugestão. O que importa para vocês é algo com que vocês se identifiquem, algo com que vocês consigam se adaptar. Né? Então, sugiro isso. Passem na livraria, deem uma olhada lá e peguem aquilo que achar melhor. A sugestão que eu costumo dar sempre em relação a
a forma de estudo, né, e já vi que perguntaram isso aí em mais de uma oportunidade, eu concordo que você tem que ter um livro guia, né, um livro fiel, um livro que você vai ter a história para contar e, se possível, completar com algum caderno de cursinho, com alguma instrução dada que vai te dar a pluralidade de posições, né? Então, se você se deparar com uma questão, você vai ter uma história base para poder seguir e, posteriormente, vai poder trabalhar com as questões dadas pelo caderno como se você tivesse lido uma quantidade enorme de informação. Vamos lá. Trintar no MP está dizendo o seguinte: minha dificuldade com os livros de processo penal é que, em geral, são muito extensos. A sinopse da Juspodium pode ser suficiente se lida inteira? Cara, vamos lá. Vai perguntar, Décio, nunca leu sinopse, resumo, etc. Li direto, lia muito, mas a gente lê sinopse em situação de desespero, né? Não tem tempo, precisa fixar algum conceito, etc. Está nas vésperas da prova, não dá tempo de ler. O ideal é que você se force a estudar através do livro completo, né? Porque assim você consegue ter acesso a uma informação mais profunda, de melhor qualidade, né? O resumo ele serve para o desespero. E eu falei na transmissão passada, não sei se você assistiu, especificamente quem perguntou sobre a questão de resumos e livros, né? O Sandro aqui no Periscope está falando, sinopse é bom para revisão. Exatamente, você já tem o conceito fixado e vai só rebater, só revisitar, né? É uma muleta, na verdade, é para o desespero. O ideal é você trabalhar com a matéria mais completa. E aí estão perguntando aqui, Badaró, Nestor Távora, Sérgio Rebouça, etc. Eu reitero a informação que eu já falei. Qualquer livro que vocês escolham é bom. Perguntaram do Polastra, excelente, pode seguir. O importante é que vocês tenham uma informação base. Se vocês repararam, por exemplo, ontem na transmissão do professor Juan, ele leu o edital para vocês e mostrou que vários temas se repetem ao longo dos pontos. Isso é muito importante para quem vai fazer a prova por vários motivos. Primeiro, você precisa saber o desafio que você está enfrentando. Segundo, algumas questões, a resposta está expressamente no ponto que é sorteado. Então, por exemplo, não sei se alguém todos se depararam com essa situação. Antes de começar a prova, a comissão, a banca, né, ela passa nas salas e geralmente retira 3 candidatos para acompanhar no sorteio do ponto. O sorteio do ponto ele vai orientar a formulação das questões. E o Juan explicou isso ontem, né? A nossa prova do MP especificamente é quase uma maratona, né? Ela começa muito cedo e a prova é elaborada na hora, né? Há o sorteio e na presença de 3, não na identidade, né? Mas sob a supervisão de 3 candidatos, as provas são elaboradas e rodadas, posteriormente distribuídas Pelo contrário, só fazer um parênteses aqui, a Fati, não consegui ler o nome, falando Madeira, Auri e Badaró são furadas para MP. Discordo completamente, né? Algumas posições do Auri são bastante exageradas para o MP, mas em contrapartida o Badaró é uma excelente doutrina, Madeira é uma excelente doutrina, é o que eu estou tentando explicar. Vale a pena você ter uma leitura básica e eu vou explicar o motivo exatamente agora. Então o ponto, ele vai orientar a formulação da prova. Às vezes a solução da questão está em saber qual o ponto e o tipo de abordagem que o examinador espera. Você sabendo o ponto, você sabe quais são os temas que têm que ser abordados na questão, né? Então vale a pena acompanhar. Terceiro item, né? Se o examinador está vinculado ao ponto que é sorteado, você pode de antemão fazer uma espécie de uma... não vou chamar de cola, que fica feio, mas um texto padrão que você pode utilizar em várias situações. Eu vou explicar isso, né? Por exemplo, se a gente pegar a parte de processo penal, né? Vocês vão ver que investigação penal, persecução penal são temas que se repetem ao longo dos pontos. O que eu fiz para a prova oral? Preparei um texto específico, né? Gravei um texto específico, de preferência um texto longo, né, que tome bastante tempo, sobre esse tema. Era uma situação que me deixava confortável e, invariavelmente, quando na prova oral, a não ser que as condições normais de temperatura e pressão sejam vulneradas, o que acontece? O examinador sorteia o ponto, fala para você o que é e permite que você comece a discorrer.
Se você tem esse texto gravado, se você tem esse item mentalizado, você já consegue dominar pelo menos 5, 10 minutos da exposição, né? Então, falei de processo penal, na prova de penal eu tinha um texto sobre crime, né? A configuração de crime, teoria analítica, etc., configurados. Então, eu fui desde a teoria causalista, passei pela finalista e avancei para a teoria da imputação objetiva posteriormente, quando eu fui cortado pelo examinador, né? Mas nesse meio tempo, o relógio já estava correndo e isso conta a favor, né? Na medida em que o examinador não consegue te interromper porque você está que nem a metralhadora falando, o prejuízo é dele e você se dá bem porque você consegue evitar que seja surpreendido dentro da sua zona de conforto. Então, por que eu estou falando que a gente precisa de um texto base? É exatamente por isso. Eu preciso ler ser fiel, vamos botar assim, como gosta a Angélica, a um livro determinado, porque a partir dele eu consigo montar a minha história. E vamos ser bastante realistas. Não me importa se essa história ela é compatível ou não com o que o examinador espera ouvir. O que importa para vocês em alguns determinados momentos é ocupar o espaço. Obviamente, a nossa missão aqui, além de orientá-los em relação a como estudar, é trazer posteriormente, uma vez anunciada a banca, o posicionamento de cada examinador. Então, a nossa proposta qual é? Você escolhe um livro, escolhe o livro que quiser, posso fazer o desafio para quem reclamou, escolhe o Auri, começa a ler o Auri, não tem o menor problema. Você vai ter o seu texto base montado. Aliás, tem coisas que só o Auri fala, por exemplo. Então, se eu for surtar na hora da prova e perguntar para vocês, fale sobre falsas memórias na prova, no processo penal, no direito probatório. Em tese, pelo que eu me lembre de cabeça, o Auri é quem melhor explana esse assunto, né? Então, a função de vocês é pegar um texto base, decorar, né, se familiarizar com esse texto base, e o nosso desafio, meu, Juan, Angélica, professor Guilherme Penha, que vai entrar posteriormente também na nossa corrente do bem, o nosso desafio o examinador pensa de tal forma e é isso que vocês têm que acrescentar à informação de vocês, né? Então, fica essa sugestão, fica essa primeira dica. Prosseguindo no nosso trabalho, a Angélica também mostrou ontem, e eu vou só reforçar uma colocação que ela fez em relação à questão da legislação. Juan falou disso também, e eu falo especificamente do material de leis que a gente vai ter que trabalhar, né? Eu tenho esse drama lá na faculdade com os meus alunos, a Aline está aí assistindo e não me deixa mentir, né? Eu sempre falo na primeira aula que vocês têm que comprar ou ter à disposição uma legislação bastante a mais abrangente possível para poder não ser surpreendido na hora da prova. Juan falou ontem, eu ia fazer a prova, e isso era um dado comum na nossa época, eu ia fazer a prova com uma mala de viagem lotada de códigos. Cada matéria, né, a gente não utilizava naquela época, não tinha vademecum, né, cada matéria tinha um código específico. Qual é a vantagem disso? Né? A primeira vantagem é porque esses códigos, geralmente, quando eles são destinados a uma única matéria, esses códigos têm mais leis extravagantes. Então, na eventualidade do examinador resolver inventar moda, você está mais precavido. Segundo que, geralmente, esses códigos, quando são específicos, né? Então, código de penal e processo penal, código de tributário, código de empresarial, etc., as remissões, que são remissões válidas, elas são mais bem feitas, né? Então, vale a pena ter esse material. Esquece esse negócio da praticidade do vademecum, de botar embaixo do braço e sair andando. Não vale a pena. Isso vota contra vocês posteriormente. Dentro desse capítulo de código, eu queria só fazer um adendo ao que a Angélica e o Juan falaram. Dependendo do edital, vejam, vocês vão ter que ler isso depois, eu vou ler com vocês e vou dar a dica se está certo ou se não pode, etc. Dependendo do edital, vale a pena também ter códigos além daquelas matérias que você está sendo demandado. E aí, deixa eu mastigar essa informação. Primeiro, não sei se todo mundo tem esse hábito, não sei se vocês já pararam para ler, por exemplo, o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Né? Os brasileiros, por favor. O Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar trazem conceitos que são conceitos aplicáveis ao direito penal comum e ao processo penal comum.
Então eu costumo brincar, né? Você não vai gastar megabytes da memória decorando coisas que não precisa. Se está lá no código, basta abrir, ler e citar, né? Então acostumem-se, né, naquela leitura de lei seca também a alcançar outros universos. A Angélica falou ontem, aliás, o tema da live dela ontem foi Direito Penal Militar. Item 1, né, do ponto de penal, trata desse tema. Então vocês são obrigados a conhecer o direito penal militar, até porque depois que vocês passarem, vocês serão obrigados a passar lá na auditoria militar e me render durante as férias para que eu possa curtir e vocês trabalharem, né? Então fica a sugestão. Desdobrando essa informação, né? Pedro é meu anjo da guarda, fica meio esquisito falar isso, né? Pedro é meu anjo da guarda, mas é o cara que trabalha comigo lá, divide as atribuições de auditoria militar lá no MP e é quem me salva. E tô vendo aqui também, para minha felicidade, a Gisele Bonatti e a Natália Zugaib, fico muito feliz em tê-las aqui. Dentro desse tema de códigos ainda, a minha segunda sugestão, e essa é bastante arriscada e, portanto, prestem bastante atenção. Eventualmente, o edital fica silente em relação a determinadas utilizações de legislação. O que isso permite? Permite que você utilize legislações de outros países. Ah, começou a viajar. Não. Já pararam, não sei se já tiveram essa oportunidade, mas já pararam para ler o Código Civil português? O Código Civil português é como se fosse um caderno, é como se fosse um livro com várias informações mastigadas e que podem ser empregadas na prova. Vale muito a pena, se o edital não vetar, vale muito a pena comprar um Código Civil português, um Código Penal português, né? A língua não vai ser nenhuma barreira e a legislação como outra qualquer. Invariavelmente, o fiscal de sala sequer consegue identificar que é de outra nacionalidade. Mas eu reitero, vocês têm que ver se o edital proíbe ou não. Se não proibir, mete bronca, porque é menos coisa para gravar. E eu insisto nisso mais uma vez. Menos coisa para gravar, mais espaço livre para a gente copiar outras coisas, né? Para a gente adaptar outras informações. Bom, a Tatiane está perguntando ali se é possível consultar os enunciados do MPRJ. Tatiane, esse é um tema que depois o Juan pode me corrigir se eu estiver errado na transmissão na sequência. É um dos temas mais controversos do nosso concurso. Cada concurso, a banca resolve determinar uma coisa. Pode, não pode, fica disponível, tem que grampear. Enfim, eu não tenho como te responder isso antecipadamente. Invariavelmente, o edital não fala nada. E aí vai decorrer da disponibilidade ou não da banca. A grande indicação que eu posso fazer é que, via de regra, quando a banca determina a não utilização dos enunciados é porque alguma questão foi elaborada com base neles, né? Então, dá uma olhadinha correndo antes de grampear, de se desfazer, etc., porque costuma funcionar dessa forma, tá? Galera, vamos lá para o tema de hoje, né? Por que eu escolhi isso? E qual é a minha proposta aqui com vocês? Particularmente, diante da disponibilidade de tempo que eu tenho aqui com vocês, até pelo formato que a gente está escolhendo, eu não tenho como fazer a revisão, né? Não sou o Juan, não tenho essa capacidade toda, não tenho como fazer essa revisão da matéria toda. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui em homenagem ao Juan, né? Ontem eu fiquei, para quem acompanhou, eu fiquei assistindo a live do Juan, interagindo com ele, interagindo com a Angélica depois, e eu queria muito agradecer o Juan, já agradeci na primeira transmissão, né? Se eu hoje sou promotor, eu devo a ele, por ter me ensinado um pouco de direito comercial na época, e hoje eu reitero agradecimento por ter me ensinado direito empresarial ontem. E o agradecimento maior ainda é o seguinte, porque lá pelas tantas o Dante, que é meu filho, resolveu assistir aquele sujeito que estava com a boquinha mexendo lá, eu estava de fone de ouvido, ele estava brincando comigo, eu coloquei no colo e coloquei um fone comigo e um fone no ouvido do Dante. 30 segundos depois o Dante dormiu. Então muito obrigado, Juan, valeu mesmo. Espero daqui a pouco na sua transmissão colocar o Dante para dormir de novo, que ele tá tocando o zaralho lá no primeiro andar do apartamento, tá? Muito obrigado. Em relação ao nosso tema, por que eu escolhi isso? Como eu estava falando, eu tenho a impressão que eu não consigo rever a matéria toda com vocês. A minha proposta, então, é uma proposta de complementação. A minha abordagem, a pretensão da minha abordagem qual é?
trazer temas que não são temas regulares, não são temas usuais, não são temas cotidianos em todos esses livros que a gente falou ainda agora. Né? Então os manuais, geralmente, por uma questão de limitação, a não ser aqueles monstros lá da Uspodium que tem quase 2.000 páginas, mas a maioria dos livros eles têm uma limitação de conteúdo e, portanto, não trazem alguns temas. A minha proposta, então, é paralela aos temas que os manuais costumam trabalhar, acrescentar informações que são informações do nosso cotidiano que às vezes passam desapercebidas, né? Só a título de ilustração, essa semana, para quem acompanha o noticiário, vocês devem ter visto que o ministro Ricardo Lewandowski devolveu, né, a expressão utilizada foi essa, devolveu um pedido de homologação de delação premiada encaminhada pela Procuradoria-Geral da República, sobre o fundamento que a gente pode abordar posteriormente. O pessoal pediu uma live sobre delação premiada e eu me proponho a fazer mais pra frente, né? Pô, Igor Maciel, fico muito feliz que o Igor esteja presente. Igor, você está pedindo aqui a resolução 81. Hoje já me pediram também por meio de inbox, postagem lá no Instagram, esse mesmo tema. E aí eu vou trabalhar isso mais pra frente, sim, pode deixar. A gente tem visto, então, uma série de inovações no nosso cotidiano do processo penal, né? Seja por meio da aplicação de novos institutos, seja por meio da deturpação de institutos que a gente já conhece, né? Então, eu costumo brincar em sala de aula. Se eu perguntar para vocês o que é o RDD, né? Quem estuda execução penal mata na hora e fala que é o regime disciplinar diferenciado. Né? E eu costumo brincar hoje em dia o seguinte, que esse é o RDD raiz, né? Porque hoje nós já temos o RDD Nutella, que é o regime domiciliar diferenciado, uma regra de cumprimento de pena, de execução penal, que foi criada pelos acordos de colaboração premiados utilizados ultimamente. Né? Então, a minha proposta aqui é trazer esses temas para a gente trabalhar. E um tema que eu acho bastante importante é esse tema da investigação criminal judicial supervisionada. Se eu perguntar para vocês como funciona, e eu quero ver se vocês conseguem responder aí Pô, a Angélica tá dando uns golpes de coração aqui no Periscope, que eu nunca vi, o coração brilha, espetacular. Se eu perguntar para vocês como funciona a instauração de um inquérito policial, de uma investigação criminal, vocês conseguem responder assim? Me dá um artigo, me dá uma posição, como é que eu faço? Crime aconteceu, como é que eu instauro um inquérito policial? Será que alguém consegue participar aí? Vamos lá, por enquanto estão elogiando o Juan, mau sinal, né? Estão presos ainda no direito falimentar. Vamos progredir para o processo penal. Como é que funciona a instauração? Vamos lá, o Carol S. Jur falou, artigo 4º do CPP serve? Tá quente, né? O artigo 4º cuida da parte de investigação no Código de Processo Penal, começa a parte de inquérito policial. Jorge Paz falou, em regra por portaria. A Célia Gorgulho, artigo 5º, beleza, é exatamente isso, né? Portaria ou auto de prisão em flagrante, exatamente. A nossa lógica, ela gira exatamente em torno disso. A regra é o artigo 5º do Código de Processo Penal, a ideia de que a autoridade policial, e por favor, né, vimos a live de ontem da Angélica, vamos parar de falar delegado, é a autoridade policial. A autoridade policial, quando a gente fala desse artigo 5º, ela conhecendo do fato pessoalmente, né, os livros costumam brincar, o delegado sai de casa, o encarregado, né, a autoridade policial militar sai de casa, tropeça com o corpo, ela própria pode instaurar a investigação, uma investigação que é instaurada por portaria e de ofício ou ex ofício, como prefere a doutrina. Estou vendo aqui o professor Eduardo Rodrigues, privilégio, meu ex-coordenador lá da pós-graduação, amigo, gente boa demais, né, e professor de empresarial, assim como o professor Juan Vasques. Então, em regra, a gente tem essa ideia. A gente tem também a questão do requerimento feito pelo ofendido ou pelo interessado e a requisição feita pelo Ministério Público, paralela, né, àquela figura da requisição do Ministro da Justiça, que nada mais é, todo mundo já sabe disso, não é novidade, nada mais é do que uma espécie de requerimento feito em nome do Presidente da República para investigar determinados fatos. Só que a coisa muda um pouquinho de figura quando o crime é um crime praticado por um agente determinado, né? E aí as últimas ocorrências, as últimas notícias relacionadas a
operações de grande porte da Polícia Federal e do Ministério Público Federal têm revolvido algumas matérias que a gente tem que enfrentar. Uma delas, especificamente, é essa questão de como começa a investigação feita quando o meu alvo, né, o sujeito que vai ser investigado, é detentor de foro por prerrogativa de função, né? Funciona da mesma forma, né? Basta o delegado saber, por exemplo, um determinado deputado está desviando dinheiro, o delegado pega e instaura a investigação de ofício, mete uma portaria aí invocando o artigo 5º do CPP e passa a investigar esse detentor de foro, né? Uma outra situação, né, hipotética, quase nunca acontece, um juiz de direito pratica uma infração penal, né, o delegado de polícia, mais uma vez, tomando conhecimento desse fato, seja por comunicado, seja por contato direto, etc., ele pode voltar para a sua unidade policial, instaurar o inquérito policial por meio de portaria e sair investigando, né? É exatamente nesse ponto que surge a figura da investigação criminal judicial supervisionada. Se eu fosse trabalhar com um conceito, né, e aí a gente começa a trabalhar as formas de resposta da prova, se eu fosse trabalhar com um conceito, eu estou falando de investigação criminal, né? E investigação criminal, não me importa quem vai executar, em regra, é um procedimento administrativo, né? E essa investigação criminal judicial supervisionada, ela nada mais é que um procedimento administrativo instaurado em face de alguém que detém foro por prerrogativa de função, cuja titularidade é exclusiva, diz a doutrina, do Ministério Público, daí a aderência ao nosso estudo de hoje, né, exclusivo do Ministério Público, e a supervisão especificamente, ela é submetida a um magistrado, né, seja um magistrado no tribunal, seja um magistrado numa corte superior. E aqui vai logo a primeira dica. Se eu estou falando de investigação criminal judicial supervisionada, obrigatoriamente eu vou ter que ter um relator, eu vou ter que ter alguém do Poder Judiciário conduzindo essa investigação, né? Supervisionando, melhor dizendo, essa investigação. E aí o que acontece é o seguinte: quem vai ser essa figura, esse supervisor judicial? Vai seguir a mesma lógica da determinação da competência de acordo com o cargo ocupado pelo detentor do foro. Então imagine o seguinte: se o alvo da investigação sério, nós vamos tratar exatamente disso. Se precisa ou não de autorização para investigar. É exatamente essa a alma do negócio. Estou fazendo primeiro só a introdução para a gente chegar lá. Se um promotor de justiça eventualmente pratica uma infração penal, podem ficar tranquilos que eu vou falar disso tudo que vocês estão perguntando. Se um promotor de justiça eventualmente pratica uma infração penal, né, à luz dessa orientação, o delegado de polícia não pode aplicar o artigo 5º e instaurar uma investigação em desfavor do promotor de justiça. Por quê? Porque ele é detentor de foro por prerrogativa de função, né? Nós, promotores de justiça, nós, promotores e procuradores de justiça, nós somos detentores de foro por prerrogativa de função junto ao nosso Tribunal de Justiça, né? E aí fica mais uma informação. Eu costumo brincar também com isso em sala de aula, né? A primeira coisa que o candidato o novo empossado, né, quando o novo costuma fazer passou, acha que está de férias, não vai trabalhar mais, e aí compra aquele pacote para carnaval em Salvador, né? Vai curtir em fevereiro lá. Beleza, Juan? Beleza, Juan. Juan vem depois com a distância regulamentar. E aí, resultado, se eventualmente ele se envolve numa briga lá em Salvador, né, numa confusão de índole penal qualquer, qual é a orientação que é feita? Ele não pode ser investigado lá na Bahia, ele não pode ser investigado lá em Salvador, ele tem que ser apresentado ao Procurador-Geral de Justiça ao qual ele está subordinado, ou seja, na minha hipótese aqui, no meu exemplo, ele vem para o Rio de Janeiro para ser apresentado, né? Então, a dúvida que surge é como é que isso vai funcionar, como é que isso vai proceder. Eu nunca tiro férias, pelo contrário, eu estou doido para que vocês passem
para que eu possa abandonar lá a auditoria militar. Eu sei que o Vinícius, que está me acompanhando, e a Juliana vão ocupar com perfeição as minhas funções militares lá, e fiquem à vontade, não precisam nem devolver. Então o nosso desafio é saber o seguinte: eu tenho que identificar primeiro qual é o foro por prerrogativa de função, né, qual é o órgão competente para analisar a questão, para conhecer e julgar da questão que vai ser apresentada em razão daquele determinado ocupante de foro, né? Em relação à titularidade, eu insisto com vocês, a doutrina costuma apontar como regra que a titularidade para conduzir essa investigação, e eu estou falando de condução, né, de investigação propriamente dita, é do Ministério Público, né? Estou vendo aqui a doutora Ana Paula, magistrada titular lá da Auditoria Militar aqui do Rio de Janeiro, reclamando que eu não posso abandonar o cargo. Posso, porque vai estar bem entregue. A Juliana veio na sequência aqui dizendo que assume com tranquilidade, e o Vinícius desempenha melhor do que eu as funções. Eu fico ali naquela pairando, vou lá visitá-los, tomo um café, vou ficar muito feliz. Vamos lá. A titularidade, portanto, é do Ministério Público. O que significa dizer que aqui nós não vamos falar, né, em condução da investigação num primeiro plano, numa primeira posição feita pela autoridade policial. Não me importa qual, tá? Não se é autoridade policial civil, federal ou militar. Aqui, a primazia, segundo a doutrina, mais uma vez, é do Ministério Público. Paralelo e trabalhando em conjunto, a única exceção que eu faria, e mesmo assim a gente já começa a ver uma conformação especial em relação a isso, é quando o crime é praticado por um juiz de direito, né? Juiz ou magistrado em geral. A LOMAN, né, a Lei Orgânica Nacional da Magistratura Nacional, determina que a investigação seja feita pelo próprio Tribunal de Justiça. Isso vem sendo amainado, até porque sou estranho, né, juiz investigando, isso tem sido amainado e aplicado em paralelo ao sistema acusatório, né? Na verdade, a autorização, a permissão para investigar, ela é feita pelo Tribunal de Justiça, e isso posteriormente é remetido ao Ministério Público para a condução das diligências, para o toque da investigação. Eu trabalhei durante 4 anos na atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, e era comum esse tipo de atividade, né? Detentores em geral de foro prerrogativa de função, nós tocávamos a investigação sem grandes dificuldades, e eu vou explicar isso daqui a pouquinho quando falar da divergência entre STJ e STF, mas os juízes não. Os juízes, na eventualidade da prática de infração penal, os juízes de primeiro grau, né, os desembargadores, a competência é no STJ, mas os juízes, o tribunal é que autorizava ou não, é que instaurava ou não a investigação e comunicava a instauração para a gente, para que as diligências fossem realizadas. Só tomar uma aguinha aqui. A competência para exercer durante a condução da investigação, a supervisão, é do mesmo órgão jurisdicional que autorizou a instauração. Fernando da Luz está falando, achei que fosse o Dr. Paulo Roberto que estivesse na Auditoria Militar. O Dr. Paulo Roberto, ele é titular da Auditoria Militar, mas ele está afastado, está ocupando o GAESP, né, o Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública. O Dr. Paulo Roberto, conhecido como Dr. Paulão, nos desfalcou, estamos eu, a doutora Alana e uma promotora substituta. Por isso que eu estou falando que vocês têm que passar, porque vocês vão ter a chance de trabalhar na auditoria com a gente. Em relação ao período de supervisão, e isso também é importante anotar, a supervisão ela vai durar enquanto durar a investigação, né? Então não há um limite, né? Não há um período pré-fixado em relação à supervisão. A supervisão ela tem a mesma duração do tempo de investigação, né? Então, se a investigação durar durante todo o arco prescricional previsto em abstrato, a supervisão também dura durante todo esse tempo, né? E uma coisa que é curiosa da questão da supervisão judicial, ela soa estranha, pelo menos para quem está acostumado com o artigo 5º do CPP, ela soa estranha em 2 momentos. Primeiro, porque a investigação, à luz dessa orientação, ela só começa se um juiz permitir que ela comece. Então eu vou ter um juiz intervindo na investigação, o que nos soa estranho hoje em dia com a ideia do sistema acusatório.
Segunda figura que nos parece estranha em relação ao sistema acusatório, ao princípio acusatório, é a questão da intervenção do juiz. Eu vou explicar isso mais daqui a pouco, da intervenção do juiz nas diligências realizadas, né? Quando eu trato disso em sala de aula com o pessoal de processo penal, eu falo que o nosso Código de Processo Penal, ele adota o modelo do chamado juiz atravessador, né? A autoridade policial, lá pelo artigo 5º, instaura uma investigação. Se vencido o prazo, ele tem que mandar esse procedimento para o Ministério Público para renovação, para ampliação do prazo para prosseguir nas investigações, né? Via de regra, na lógica do CPP, artigo 5º, né, e é isso que eu chamo de juiz atravessador, esse procedimento ele é remetido ao juiz de direito, o juiz despacha ao MP, né, e o MP recebe, trabalha as diligências, pelo menos deveria trabalhar as diligências, estabelece um prazo de complementação, devolve ao juiz, a tramitação é judicial, né, e esse juiz vai despachar ao ADP ou ao delegado, né, ou conforme preferir. Então, ele faz nada mais do que um serviço despachante, né? Por isso que eu falo que é o juiz atravessador, ele entrega de um lado e entrega do outro. Ele não tem exercício de jurisdição, não tem qualquer tipo de provimento, a não ser o mero despacho ao MP, à delegacia. Com a sistemática, e isso é importante para o pessoal que não é do Rio de Janeiro, né? O pessoal que é do Rio de Janeiro provavelmente já conhece como funciona, mas para quem não é do Rio de Janeiro, é importante saber que a sistemática aqui do Rio, pelo menos desde a década de 80, adota isso que a Dani está falando aqui no Periscope, né? De tramitação direta, né? Exatamente, a figura das centrais de inquérito, eu tenho a tramitação direta. O inquérito sai da delegacia e vai diretamente para o MP. Né, e do MP diretamente para a delegacia. Aqui no Rio de Janeiro houve a exclusão da intervenção do judiciário nessa tramitação, é o que a gente chama de sistema direto. Só uma observação, um parêntese dentro do parêntese que eu estou fazendo, esse sistema direto ele foi questionado no Supremo Tribunal Federal. Não sei a finalidade, mas enfim, foi questionado. E o Supremo, por uma questão de vício de iniciativa, porque isso consta da lei orgânica estadual do Ministério Público, por vício de iniciativa legislativa, declarou inconstitucionalidade disso. Em contrapartida, me parece que foi aquela declaração pro forma, porque as centrais de inquérito continuam aí e os inquéritos continuam tramitando diretamente. A Justiça Federal, salvo engano, tem uma norma, uma réplica dessa norma e adota hoje em dia a mesma história. Mas é importante o pessoal do Rio, fora do Rio, saber disso, né? A tramitação aqui no Rio de Janeiro é feita delegacia, Ministério Público, delegacia. A intervenção do juiz nesse circuito só se dá em uma única hipótese, quando há necessidade de restrição de direitos fundamentais, alguma medida cautelar, algum provimento que dependa de reserva de jurisdição, né? Fora isso, não há essa possibilidade. E aí, voltando então à questão da supervisão, eu volto a colocar o juiz como uma espécie de despachante, de circulador do inquérito, da investigação. A gente vai ver daqui a pouquinho que isso traz um problema. Pessoal, se eu não me engano, estamos de volta aí. Deu uma pausa ali no Instagram, mas estamos de volta. A supervisão, essa que eu acabei de reclamar, ela em contrapartida é uma supervisão que é dita limitada. Então, a supervisão judicial, né, dessa investigação feita em foro prerrogativo de função, em competência penal ordinária, ela é uma supervisão dita limitada, né? Ela encontra limites. Que limites são esses? O relator simplesmente não pode se meter na forma de investigação. O relator, acabei de brincar, ele é mero atravessador. A ele compete duas situações, né? Não se meter na opinião delicti do Ministério Público e, quando acionado, quando provocado, se manifestar em relação a medidas cautelares, à proteção de garantias fundamentais. Só isso. E aí fica uma dica para vocês em relação a esse tema. É importante que vocês leiam os artigos 21, 22 e 22A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Então, artigos 21, 22 e 22A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 21, 22 e 22A tratam dos poderes do ministro relator, né? E lá é bastante claro que ele não pode determinar diligências da cabeça dele, não pode falar, olha, essa investigação não está muito bem realizada, o promotor, né, o Procurador-Geral da República não sabe fazer os requerimentos, faça-se determinada coisa. Simplesmente
Não pode, né? Não sei se a Júlia ainda está acompanhando aí, o Fábio. Uma vez a gente foi despachar com o magistrado uma operação Cartola, né? A gente estava fazendo infiltração de agente com ação controlada, ainda lá pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. E aí aquela situação, cada vez professor Flávio Milhomem, especialista em direito militar, promotor de justiça lá do Distrito Federal e Territórios. Fico muito feliz com a sua presença aqui. Amigos, então voltando. A gente foi despachar essa renovação de uma cautelar e essas operações têm esse problema, né? Cada vez que você renova uma fase, a chance de aumentar a quantidade de réus, de investigados, ela vai se ampliando. O juiz, quando passou de 10, ele colou as placas, imaginou o tamanho do processo, do problema que ele estaria adquirindo, e simplesmente falou que não cabia mais medidas cautelares porque a investigação já estava madura. É exatamente esse tipo de postura que os artigos 21 e 22 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dão a dica que não é possível. Obviamente, eu não vou suscitar o artigo 21 e o artigo 22 para o magistrado de primeiro grau aqui no estado do Rio de Janeiro, mas é a lógica do que vocês devem aplicar. O relator ali, ele só serve para conduzir, tocar fisicamente, né? Estão me alertando aqui o 21A, eu falei 22A, mas então o 21A. Ele serve para conduzir fisicamente o procedimento e para eventualmente ser acionado em relação a medidas cautelares e a proteção de garantias fundamentais. Tá? Então, fiquem de olho nesse dispositivo, vale a pena ler. Dentro daquela dica de legislação, tragam esse material impresso, né? O regimento interno, salvo engano, não está em nenhum desses códigos que eu indiquei. Podem imprimir e apresentar ao fiscal de sala, porque é um material de possível consulta. Para a galera que gosta de anotar, fica a sugestão no Supremo Tribunal Federal, petição 5260 do Distrito Federal, petição 5260 do Distrito Federal, a relatoria do ministro Teori Zavascki, né? E ele fala especificamente que, instaurado o inquérito, não cabe ao Supremo Tribunal Federal interferir na formação do opinião delicti, né? E ele fala: o modo como se desdobra a investigação e o juízo sobre a conveniência, a oportunidade ou a necessidade de diligências tendentes à convicção acusatória são atribuições exclusivas do Procurador-Geral da República. Então, o Judiciário não se mete nessa questão. Outras indicações: inquérito 2913 no agravo regimental, relatoria do ministro Luiz Fux, né? E também a reclamação 17649, reclamação 17649, medida cautelar, da relatoria do ministro Celso de Mello. Eu falei mais para frente que nesse tipo de investigações em que não conto com a regra geral do artigo 5º, de investigações em que eu tenho o detentor de foro prerrogativo de função, é importante a gente excluir a iniciativa investigatória feita pelo delegado de polícia. Então, nesse tipo de investigação, por favor, Juan está pedindo para dar um aviso aqui que ele vai começar às 23 horas. Né? Falta pouco também para terminar essa exposição, falta só 40, 50 minutos, mas brincadeira, daqui a 10, 15 minutos, Juan, eu estou te entregando aí o pessoal e aviso para te seguirem, para você continuar o direito falimentar. Em relação, então, à delegação, à atuação das polícias, elas não podem ter a iniciativa investigatória, ou seja, o delegado, à luz dessa orientação, ele não pode instaurar de ofício a investigação. Em contrapartida, e isso é importante vocês terem anotado, em contrapartida, é possível a chamada delegação de atos. O Ministério Público pode chamar o delegado e encaminhar a ele a investigação para que ele conduza ou produza atos, conduza não, esquece essa expressão, mas para que ele produza atos de investigação determinados. Beleza? Então, instauração, essa teoria não concorda, mas é possível a delegação de atos de investigação. Aliás, via de regra, e se vocês forem ler o regimento interno, mais uma vez que eu indiquei, é bastante comum a figura da delegação de atos. Né? Então, se vocês acompanharem, por exemplo,
os ministros do STF, e a gente está vendo isso muito com a Lava Jato, os ministros do STF têm todos juízes instrutores, né? E ele tem a opção ainda de fazer a delegação do ato para um juiz de uma instância inferior realizar a instrução, né? Então é bastante comum essa prática e ela também se aplica aqui no âmbito da investigação criminal judicial supervisionada. Ponto importante para a gente, e isso que o examinador vai perguntar para vocês caso esse tema caia, né? Qual a consequência jurídica da falta de autorização para abertura de investigação de detentor de foro prerrogativa de função? A dica é bastante simples. Se eu estou falando que precisa de autorização e eu não ative, se eu estou falando que eu tenho que ter um juiz supervisionando os atos que seriam realizados, a solução correlata a isso é a declaração de nulidade dos atos praticados, né? Parêntese nesse tema. Qual o cuidado que a gente tem que ter? Estamos tratando de atos administrativos. Eu, particularmente, discordo da maioria da doutrina, mas eu sou voto vencido. A maioria da doutrina entende o seguinte: atos administrativos anteriores à ação penal não têm a capacidade por si sós de gerar nulidade e, principalmente, de contaminar a eventual ação penal dele decorrente. Mas qual o problema? Eu tenho inúmeros exemplos de situações que geram nulidades na fase pré-processual e contaminam a fase posterior. E ainda que a denúncia tenha sido recebida, que tenha tudo bonitinho. Exemplo clássico disso: se eu torturar alguém na fase pré-processual, essa tortura gera uma nulidade que contamina a ação penal de forma inquestionável. Em contrapartida, né, disso que eu estou dizendo, eu estou falando que eu sou voto vencido, a maioria da doutrina diz que a denúncia é uma espécie de sanatória. A denúncia convalidaria ou faria desaparecer as nulidades praticadas na fase anterior. E aí o que acontece? Nesse tema específico aqui da investigação criminal judicial supervisionada, a doutrina costuma fazer uma classificação entre atos de investigação e atos de prova, né? Os atos de investigação seriam válidos independente da intervenção, da supervisão judicial ou não. Já os atos de prova, né, provas irrepetíveis, cautelares, antecipadas, etc., não teriam validade, não poderiam ser utilizadas, né, não poderiam ser convalidadas se essa supervisão não se realizou. Sugestão que eu dou, até porque o Supremo se alinha dessa forma, se a conclusão de vocês for pela necessidade de autorização judicial, de supervisão judicial no curso da investigação, se ela não ocorreu, a consequência natural seria a declaração da nulidade dos atos, né? Em contrapartida, a gente vai ver daqui a pouquinho, há quem sustente que apenas os atos de prova, né, apenas os atos de prova seriam passíveis de nulidade. Os atos de investigação, os atos ordinários de investigação ficariam ressalvados, ficariam fora dessa análise. Para vocês anotarem aí, por favor, embargos de declaração no inquérito número 2952, então embargos de declaração no inquérito 2952, segunda turma, relatoria do ministro Gilmar Mendes. E aqui fica uma observação bastante importante. Eu não li quem foi que mandou, mas depois repete, por favor. Aqui fica uma dica bastante interessante. Me parece que existe uma polarização de posicionamento em relação a essa orientação do ministro Gilmar Mendes. O próprio ministro Celso de Mello tem um voto vencido bastante interessante no Supremo, dizendo que não haveria necessidade de supervisão de autorização judicial prévia para a instauração da investigação. Mas eu insisto com vocês, esse inquérito, esse embargo de declaração no inquérito 2952 que eu acabei de ler, que eu acabei de indicar, ele estabelece de forma bastante clara a orientação predominante do Supremo Tribunal Federal. No Supremo, vige a ideia, né, por maioria, mas vige a ideia de que para a investigação de detentores de foro prerrogativa de função há necessidade de prévia autorização judicial. Então, por exemplo, senador da República, deputado federal investigado pela Lava Jato, há a necessidade de prévia comunicação ao Supremo Tribunal Federal e prévia autorização para que a investigação seja realizada. Beleza? Esse entendimento ele não funciona para o STJ. No STJ, a maioria dos ministros não comungam da ideia do STF. No STJ,
vige a ideia de que há desnecessidade de autorização prévia para a instauração da investigação. Eu insisto, no STJ, a maioria dos ministros entende pela desnecessidade, ou seja, o Ministério Público não precisa comunicar nada, né, e não precisa de autorização prévia. Obviamente, eventual medida cautelar, eventual medida de proteção de garantia de direitos fundamentais, o ministro vai ter que ser provocado. O ministro relator terá que ser provocado. Agora, nas condições normais de temperatura e pressão, não preciso ir muito longe. Numa investigação em que eu faça tratativa de delação premiada, investigação normal com prova testemunhal, eventual vigilância, etc., eu não preciso de autorização prévia e não preciso da concordância do ministro relator. Né? Alguém colocou aqui no Periscope a questão de crimes praticados por governadores. Eu, particularmente, acho que governadores não praticam crimes. Né? Isso é uma hipótese de laboratório, a gente não tem a menor noção de que isso possa ser realizado, mas se eventualmente em algum estado distante do Rio de Janeiro isso vier a ser praticado, um governador praticar crime, realmente é o STJ que realiza. E para o STJ não há necessidade de autorização prévia para a investigação. E aqui fica só uma crítica, uma curiosidade, e aí é mais um desabafo, aquela espécie de exagero de proteção. Porque imagine o seguinte, eu posso chegar à situação de investigar um governador, não do Rio de Janeiro, um outro estado qualquer que seja uma bagunça generalizada, né? E aí, nessa situação, o STJ dispensa a comunicação prévia. Ou seja, algo que seria uma garantia do exercício da própria jurisdição. A lógica da investigação supervisionada é essa, é uma garantia de proteção do exercício da própria jurisdição. O STJ, que é o detentor, o dono da bola, vai falar, olha, não precisa, aqui vocês não precisam me comunicar e não precisam de autorização prévia. O investigado vai ao STF por meio de habeas corpus, por meio de uma provocação qualquer. O STF vai dizer que o cara que diz que não precisa está errado. É uma insanidade, mas enfim, a gente está sujeito a esse tipo de variação. Eu queria mostrar para vocês, e esse pessoal que tira foto de tela, eu não sei como é que vocês fazem isso, mas de qualquer forma, eu vou mostrar para vocês aqui no tablet. Existe um precedente do STJ de 30 de junho de 2017, e é da relatoria do ministro Rogério Schietti. Eu particularmente gosto muito do ministro Rogério Schietti, né? Tem posições bastante bem orientadas, é um estudioso do processo penal, não por acaso, né, veio do Ministério Público, né, só mera coincidência, mas é uma grande referência para quem gosta de penal e processo penal no Superior Tribunal de Justiça. Então ele no recurso especial 1.620.471, recurso especial 1.620.471 de Goiás, ele expressamente reiterou, e eu estou dizendo recente, 30 de junho de 2017, reiterou a desnecessidade de comunicação prévia. Então, se vocês quiserem dar um print na tela aí. O Schietti, ele traz a reprodução da orientação do Supremo Tribunal Federal, mas logo em seguida ele começa a trabalhar com um sistema acusatório, com precedentes da própria corte, do STJ, e principalmente, fugindo do tema específico supervisão judicial, ele traz precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal que apontam a incompatibilidade da intervenção de juiz em investigação preliminar, ou seja, a preservação do sistema acusatório. Né? Então aqui, por exemplo, ele cita Jesus, eu não consigo me acostumar com isso, né? Na minha época era ADIM, mas agora é ADI, né? Parece que o cara tá gripado. ADI 5104, medida cautelar. ADI 5104, medida cautelar da relatoria do ministro Roberto Barroso. Julgado em 21 de maio de 2014. Ele enfrenta, na verdade, uma questão eleitoral. E no item 4 da ementa ele fala o seguinte, o ministro Barroso: forte plausibilidade na alegação de inconstitucionalidade do artigo 8º da Resolução 23.396 de 2013. E ele complementa: ao condicionar a instauração de inquérito policial eleitoral a uma autorização do Poder Judiciário, a resolução questionada institui modalidade de controle judicial prévio sobre a condução das investigações, em aparente violação ao núcleo essencial do princípio acusatório.
Ou seja, o ministro Barroso reconhece a violação do sistema acusatório. Fica a impressão, e isso é reproduzido pelo ministro Schietti, que se lá no eleitoral, para fins de investigação, o juiz não pode se meter em fase pré-processual, com maior razão, com maior predominância, no processo penal também não deveria. Então, o STJ sabe da orientação da maioria do STF e simplesmente ignora. Tá? Última informação para fechar, para o Juan não me matar, que eu já me estendi demais, já estou falando há 1 hora, né, e vai cair aqui o Instagram, só para a gente fechar. Última observação. No Tribunal do Rio de Janeiro não costuma acontecer a autorização prévia. O Ministério Público, à exceção do caso dos magistrados que eu falei, ele não pede, a gente não pede autorização do tribunal para investigar nada, não é autorizado nada. Antes que o pessoal do Instagram caia, uma última observação. Cuidado quem é de fora do Rio de Janeiro, né? Leiam a Constituição do Estado do Rio de Janeiro para ver quem tem foro por prerrogativa de função. Só para ilustrar, aqui no nosso estado tem e é praticado, ao contrário do que a doutrina costuma falar, defensor público tem foro por prerrogativa de função. Então, crime praticado por defensor público, a competência é originária do Tribunal de Justiça. Procurador-Geral de Justiça é quem investiga, tá? Também delegado tem foro prerrogativa de função, mas o STF já falou, por mais de uma oportunidade, que esses foros dados a delegado por Constituição Estadual não têm aplicação porque violam o controle externo da atividade policial. Por isso não tem adesão. O pessoal do Instagram vai cair em 5 segundos, foi um privilégio, tá? E eu continuo com o pessoal do Periscope. Galera, então cuidado, quem é de fora principalmente, cuidado com as regras que são peculiares do Estado do Rio de Janeiro. Leiam, por favor, é um trecho pequeno que vai dizer quem tem foro prerrogativa de função junto à Constituição Estadual, junto ao Tribunal de Justiça, tá? Vale a pena esse tipo de cuidado. De resto, me fizeram uma pergunta aqui de quem conduz a investigação, como é que ela é feita, etc. Eu já falei isso anteriormente, né? A investigação ela é feita diretamente pelo Ministério Público. A doutrina, de uma forma geral, diz que o Ministério Público é o condutor, com a possibilidade de delegação da investigação a atos de investigação à autoridade policial. Perguntaram de vereador. No estado do Rio de Janeiro, vereador também tem foro por prerrogativa de função. Tema já confirmado pelo STF. Eu tô batendo nessa tecla por uma questão bastante importante. A doutrina que eu li para preparar essa exposição sobre investigação criminal judicial supervisionada, ela fala especificamente que não seria possível a realização, a designação de foro prerrogativa de função para determinadas figuras que não tenham simetricidade, né? O Guilherme Penha pode explicar isso melhor, com a Constituição Federal. Então, por exemplo, né, defensor público e vereadores, por não haver essa simetricidade com a Constituição Federal, isso não seria válido. Esse dispositivo da Constituição do Rio de Janeiro já foi questionado e validado pelo Supremo. Então, não sei onde que essa doutrina foi parar, mas o que é importante vocês saberem é: defensor público e vereador no estado do Rio de Janeiro são detentores de foro prerrogativa de função. Beleza? Amigos, o que eu tinha para conversar com vocês sobre esse tema já foi exposto, já estourei meu prazo, o Juan está quase me matando aqui no direct aqui do WhatsApp, então eu vou encerrar aqui com vocês, fico à disposição para tirar eventual dúvida, para fazer indicações em inbox, direct, em mensagem no perfil, etc. Fiz hoje uma página no Facebook para a gente poder trocar material, então estou à disposição de vocês, e o nosso projeto do bem, a Corrente do Bem, ela continua. Né? A nossa função, eu, Angélica Glioche, Juan Vasquez, Guilherme Penha e alguns outros professores que a gente está chamando, professor Rogério Sanches, a nossa missão é transmitir um pouco de conhecimento de forma gratuita, no nosso horário disponível, né? Hoje é feriado, já quase 11h10 da noite, e nós estamos aqui à disposição de vocês. Né? A nossa função aqui é tentar levar um pouco mais de acesso à informação, acesso ao conhecimento e dividir um pouco da nossa experiência lá no Ministério Público para que vocês possam ser nossos novos colegas. Tá? Então, agradeço muito o carinho de vocês, a audiência de hoje foi muito bacana, né? O Instagram que caiu teve 229 espectadores, o Periscope está bombando aqui, e eu peço que vocês
desliguem, desconectem comigo e passem a assistir o Juan, porque vale muito a pena, né? Eu fiz a brincadeira, óbvio, uma brincadeira, o Juan é meu irmão, eu fiz a brincadeira com ele em relação ao cansaço, mas é por ignorância mesmo. Eu não consigo aprender direito empresarial, todas as dúvidas que eu tenho, eu ligo para ele. Mas se vocês que estão nessa disputa e que vão precisar dessa informação, assistam a exposição do Juan, continuem acompanhando a gente, que essa corrente vai levar a gente para frente, tá? Só para fechar, naquela nossa máxima, vocês nunca ficarão sozinhos, vocês nunca caminharão sozinhos. Nós estamos aqui para ajudá-los. Foi um privilégio essa 1 hora aqui de conversa. Por mim eu ficaria mais tempo, mas eu volto com os outros temas que vocês estão indicando para a gente. Se eu não me engano, o próximo tema que eu vou tratar já vai ser a questão dos efeitos processuais da alteração do Código Penal Militar, pegando carona naquilo que a Angélica falou. Vou conversar com vocês sobre técnicas especiais de investigação e me pediram também os impactos do Código de Processo Civil de 2015, já não posso falar que é novo, em relação ao processo penal. Beleza? Privilégio. Angélica, um beijo enorme. Nos vemos mais em breve. Tchau, tchau para todos.